Meus amados, queridos irmãos, agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez, trazendo as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus e agradecendo também aos inscritos do canal, aqueles que ouvem e vivem a palavra do Senhor. E já agradeço a Deus por nós estarmos juntos para a glória do nome dele. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. E a revelação de hoje está em Jonas, que a palavra de Deus se renova a cada dia e é a nossa revelação. E diz assim, em Jonas 4, que fala sobre o descontentamento de Jonas. Nós já conhecemos a história de Jonas, que é bem conhecida, que ele tinha um chamado de Deus, chamado para levar a palavra do Senhor, levar o Evangelho. E houve um certo momento em que Deus o manda a ele, ordena para que ele vá à cidade de Nínive, né, como fala na história, para falar do amor de Deus, falar sobre o pecado e arrependimento, ou seja, uma cidade que vivia sem conhecimento da palavra de Deus. Fala exatamente no texto que até os animais precisavam de Deus naquela cidade. E Jonas, com grande desobediência, se recusou a cumprir com o mandado do Senhor. Irmãos, quando nós temos um chamado, nós não podemos nos ocultar. Quando Deus nos escolhe para a boa obra dele, temos que fazer aquilo com amor. Fazer tudo conforme a vontade de Deus. E então, o Jonas recusou-se e resolveu fugir. Aí fala que ele pegou um navio que ia para Tarsis e que ele foi como tripulante, né? E ali estava naquele navio e começou a tudo a afundar, enchendo de água o mar revolto. Então tudo estava contra, naquele dia, aquela embarcação. E aí sabemos que a história completa está na Bíblia e vocês podem ver, observar mais a história de Jonas, que é muito interessante. E ali ele foi jogado ao mar e fala que o peixe, né? O Senhor fez o peixe engolir ele e ele passou ali 3 dias com 3 noites, orando ao Senhor e com certeza apavorado, né? E entendendo que com Deus ninguém pode. Com Deus ninguém pode mudar aquilo que Deus determina. E nós temos é que obedecer, porque muitas vezes nós queremos parar, desistir, mas quando Deus ordena, nós temos que prosseguir até o fim, perseverar, que nós teremos vitória na presença do Senhor, em obediência
e ouvindo a sua voz, para que nós venhamos entender o que devemos ser, o que devemos fazer e estarmos dentro da vontade do nosso Pai, amém? E aí Jonas foi ali naquele peixe, algumas bíblias falam que era uma baleia, outras falam um peixe grande, enfim, ele foi lançado ao mar, o peixe o engoliu, e foi o próprio Senhor que permitiu, e depois de 3 dias e 3 noites, o peixe botou para fora, né? Ou seja, vomitou o Jonas na beira da praia. E ali Jonas entendeu que quando Deus determina, está determinado. E nós não podemos mudar. Porque quando nós relutamos contra a vontade de Deus, vem consequências. E às vezes se torna irreversível, dependendo do grau da desobediência. Então, irmãos, a história conta que ele foi vomitado, né, pelo peixe, e ali ele foi à cidade de Nínive e pregou ali no povoado, e o rei se vestiu de pano de saco, as pessoas e recorreram a Deus, e ali Deus não fez o que ia fazer com aquela cidade. Não sei qual era o castigo que Deus ia dar para aquela cidade, para reconhecer que Ele é Deus. Mas aí, o nosso Pai, que é misericordioso, teve misericórdia daquele povo, daqueles animais, e ali houve reconciliação, arrependimento, através da obediência do povo de Nínive. E Jonas, sempre desobediente, aqui diz que estava descontente, ou seja, o descontentamento de Jonas. Ele não estava contente com o que aconteceu, apesar de Deus ter livrado ele do peixe e morrer ali dentro, o peixe ter livrado ele também da morte ali no mar, né? E ali Deus colocou ele na cidade e ele pregou. E aí foi decretado jejum, e como já falei, Deus teve misericórdia e salvou aquele povo. Mas Jonas continuava descontente. E aqui diz a lição do Senhor. E diz assim no 4, Jonas 4, versos 6 a seguir, que fala sobre a lição do Senhor, sobre Jonas, né? Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e a esta se secou. E aqui Jonas já estava irado, pedindo até a morte, descontente, desgostoso, que era melhor morrer do que viver. E aí o Senhor responde a Jonas e fala sobre a ira de Jonas e diz assim: diz que em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que, desfalecida, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira
por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, o Senhor respondeu a Jonas sobre essa ira, que ele estava tendo, querendo morrer ao invés de viver. Ele está virado com o que o Senhor estava fazendo com ele. E o Senhor pergunta: é razoável, você com essa ira toda por causa de uma planta e eu não ter compaixão de uma cidade, como foi lida aqui, com tantas pessoas, tantos animais a perecer? Irmãos, é assim a nossa natureza. Nunca estamos satisfeitos com o que Deus faz em nossas vidas. Sempre temos o que reclamar. E Deus sabe tudo e todas as coisas, de como fazer, quando fazer e para que fazer. Tudo tem o propósito. Nós é que não temos paciência. Muitas vezes ficamos irritados com a demora, sem fé, desacreditados. Mas temos que ter aquela fé inabalável. Uma fé genuína. Porque quando Deus, Ele promete, quando tem propósito, aquilo há de se cumprir, querendo ou não, porque Ele é quem pode, é quem faz todas as coisas. E quando nós rejeitamos, temos consequências graves. Jonas podia ter morrido, mesmo na hora que cai do navio, ou mesmo dentro da barriga do peixe. Mas Deus teve compaixão dele, teve misericórdia, ainda deu a chance dele ir para Nínive, pregar o Evangelho, e muitas almas se converteram ali naquele lugar. E salvos animais e pessoas. Então é isso, irmãos amados. Devemos ter a consciência de que por Deus e para Deus são todas as coisas. Não adianta nós querermos fugirmos da presença do Senhor. Aonde nós estivermos, Ele está nos vendo, nos assistindo. Então nós temos que sermos obedientes, obedecer a palavra de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo e tem o melhor para nós. No final de tudo, é só vitória. É só honra que Deus nos dá, porque Ele é o Deus que pode e faz, é o Deus que é. Então temos que seguirmos na nossa fé, no nosso amor a Deus e em obediência. Que Deus venha nos abençoar a todos nós, em graça e paz e conhecimento. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.